Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ai, cara, como é engraçado isso, velho. É bom porque mostra porque que o país tá afundado na lama. Essa geração aí moderninha e do futuro, nós tá, ó. Muita gente burra, cara. Tem muita gente burra, mano. É só falar de coisa inteligente que os burros aparecem, mas bem quente. É aquele negócio, né? Quanto mais burro o cara é, mais ele faz questão de mostrar que é. Achando que tá mostrando que não é. Ai, que cenário político catastrófico, cara. Lula e Bolsonaro não vão aos debates patéticos. Eles combinaram entre eles, cara, de não ter debate nenhum. Você sabe qual que é o segredo ali do Bolsonaro e do Lula? É o mesmo que eu já falei aqui pra vocês. É esquerda contra a direita. Um fala contra o comunismo e o outro contra o fascismo. Bolsonaro usando da mesma retórica tonta que ele usou na última eleição pra poder se eleger, que é ficar criticando o governo do PT, falando do que o Lula fez, que roubou, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O Lula do outro lado falando mal do Bolsonaro, do fascismo e blá blá blá, blá blá blá, não sei o que. É isso, é o vermelho contra o azul, entendeu? Projeto nacional em debate, questão aberta para a população, jamais eles farão isso daí. É por isso que nem o Bolsonaro e nem o Ciro Gomes aceitam debater com... É por isso que o Bolsonaro nem o Lula aceitam debater com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem projeto pro Brasil e ele fala sobre o projeto dele em todos os programas que ele vai. Os caras não vão debater, é óbvio que não. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Enéas em 1994. Ninguém queria debater com ele. Em 1998, cancelaram os debates. O cara cancelou, mano. Ciro Gomes é brabo. Não, também não é isso aí que eu tô falando, né? Não tô falando que ele é brabo. Eu tô falando que o único que tem projeto pro Brasil, que fala do ponto de vista de análise técnica, o que precisa mudar no Brasil, e ele fala muita coisa correta, sim. O projeto dele é bom pra caramba. É um projeto que, assim... Cara, deixa eu falar pra você. Se o Ciro é um cara bom ou não, isso daí não é o que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando que o cara tem projeto. O Ciro só fala. E os outros fazem o quê, cara? Vocês falam que o Ciro só fala, mas ele tem projeto, tá lá no livro dele. Os outros têm o quê, cara? Quem só tá falando são os outros. Ué, o cara apresentou o projeto dele, ele tá pronto pro debate. O cara tá pronto, ele tá à predisposição de debater com qualquer um pra conversar sobre os problemas do Brasil. Vê se alguém tá interessado nisso. Ninguém tá interessado nisso, tá? E daí que tem projeto, você é retardado, cara. Você sabe como que funciona pra você se candidatar à presidência? Você sabe do que você precisa? E daí que tem projeto? A população não tá atenta a esse tipo de coisa, mas você não pode levar em consideração um candidato que não tem nem projeto pro Brasil. Bolsonaro não tem projeto pro Brasil, Lula nunca teve projeto pro Brasil, nenhum deles teve porcaria nenhuma. Eles não têm nada. Eles estão ganhando esse reconhecimento, reconhecimento não porque eles já têm. Eles estão ganhando mídia justamente porque um fica atacando o outro, de modo superficial, falando coisas que não vão levar o Brasil pra frente em nada. É um circo montado isso daí. Bolsonaro e Lula combinam por detrás das cortinas e não participarem de debates. Não tem o interesse de um debater com o outro. Isso tudo é arquitetado, seus idiotas. É isso que eu tô falando pra vocês. Vocês não conseguem fazer uma análise de cada termo no seu devido lugar. Eu acho incrível isso, cara. Aqui a questão não é se o Ciro é bom ou não. Eu mesmo não confio no Ciro Gomes, porque já pertenceu ao governo, foi ministro da Fazenda, já ajudou a fazer o Plano Real, tudo. Só que assim... Eu não posso deixar de lado a coerência que o cara tem na vida política dele. Ele tem uma certa coerência. E quando o assunto é inteligência, para conversar sobre os problemas do Brasil, ele é o único cara que fala de maneira inteligente sobre os problemas. Vocês estão duvidando? Estão achando que é piada? Pega essa porcaria desse tempo seus aí que vocês batem por essas coisas e vai assistir um vídeo deles pra vocês aprenderem alguma coisa. Porque o cara é inteligente. O Ciro Gomes é um cara inteligente. Ele sabe dos problemas do Brasil. Ele sabe o que o PT fez de errado, o que o Bolsonaro é. Ele conhece. Ele sabe o que precisa fazer pra poder mudar. Não dá pra tirar o mérito que o cara tem. Botarei no Emael. Ele mostrará a esse país que restaurante que vende farofa não pode ter ventilador de teto. Concordo, mas o Ciro tem muita sujeira junto com a família dele, envolvimento, corrupção, etc. Eu não vi nada disso daí até agora, desse negócio de corrupção que envolve ele e a família dele. Eu não sei, não tive conhecimento disso daí.
Inclusive, se alguém souber, depois fala e manda um vídeo, alguma coisa. Um vídeo ou alguma coisa que fala. Mas eu não vi isso daí, não. A questão aqui que eu tô colocando em pauta é projeto. O que o Brasil precisa é de um projeto de nacional desenvolvimento. É disso que o Brasil precisa. E o Ciro Gomes, ele tem isso daí. Ele tem esse projeto. E ele fala sobre o projeto, tá? Aliás, é muito interessante ver as coisas que ele fala, porque ele tá numa pegada totalmente voltada pro nacionalismo. É o único candidato. Então, que nem as pessoas falam assim, a esquerda não pode voltar ao poder, concordo. Do outro lado, quem que a gente tem de alternativa apenas? Tem o Bolsonaro. Eu acho que as pessoas que pensam, que partem do pressuposto que elas têm que votar em alguém, se eu fosse esse tipo de pessoa, eu não sou porque eu vou anular meu voto, mas se eu fosse esse tipo de pessoa, eu votaria no Ciro Gomes, eu não cometeria o erro de votar no... Porque tem uma opção melhor, isso daí não tem como negar. Uma pessoa que apresenta um projeto e que fala com tanta propriedade e inteligência sobre ele, que mostra as soluções viáveis para poder aplicar e melhorar o país, o único até agora que mostrou isso foi o Ciro Gomes. Então, se o povo não fosse alienado e tivesse realmente preocupado com o destino do país, pensaria dentro desses termos, tá? E não ficaria votando em gente que fica fazendo discurso sem fundo, sem conteúdo, sem aquilo que é necessário ser debatido para você poder criar um critério que avalie quem você quer que vá presidir o país ou não, entendeu? Ele tentou processar a revista Veja, acho, porque ela expôs o escândalo e perdeu. Mas a revista Veja é uma fraude, né? Tem que ver o que aconteceu. Agora, se ele fosse eleito, você acha que o Supremo ia deixar ele implementar esses projetos? Ô, Magu, isso daí não me importa, cara. Nem um pouco, de verdade. O que me importa em primeiro lugar, o que eu acho que a gente deve considerar é o seguinte, se tem uma pessoa com um projeto alicerçado em bases técnicas para mudar o país, e ela debate sobre esse projeto e é viável, torna esse projeto como algo viável, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Depois, como que vai ser a relação entre o Congresso, entre o STF também, em relação às leis, tudo, isso se dá depois. O primeiro passo, que é o mais difícil de todos, é colocar alguém que queira mudar o país na presidência. Se a gente for por esse lado, então, a gente nunca vai mudar nada, cara. Se aparece um candidato que apresenta um projeto, ele debate, ele fala sobre o projeto, ele diz como que vai reestruturar o país, como que vai desenvolver o país novamente, e ninguém vota nele porque fala, mas se ele virar presidente ele não vai conseguir governar. Ué! Não faz sentido, né? Lembrando que aqui eu não tô querendo fazer com que vocês votem em Ciro Gomes, tá? Porque eu já falei já qual que é a minha posição, eu vou anular meu voto, tá? Mas o que eu quero mostrar é que é o seguinte, eu fico preocupado porque as pessoas, elas estão indo por um caminho errado de pensamento. As pessoas, os brasileiros, por essa atitude de gado, eles deixaram de pensar acerca daquilo que deve ser pensado. Quando a gente vai passar por um processo de eleger alguém à presidência, a gente tem que levar em consideração pessoas que apresentam projeto. E não levar em consideração o que fulano tem pra falar de ciclano. Esse é que é o lance, entendeu? Tem muita gente que eu tô vendo que fala assim, eu vou votar no menos pior. O menos pior é o Bolsonaro. Cara, cuidado, esse seu pensamento tá errado. Você não parou pra analisar as coisas. Você não parou pra entender o que tá acontecendo. Você precisa melhorar um pouco o seu pensamento, entendeu? Tanto do lado direito quanto do esquerdo, nós tá fudido, mano. A gente precisa de gente inteligente, cara, falando sobre o Brasil. E não o Lula falando de Bolsonaro e Bolsonaro falando de Lula, cara. Você acha que vai acontecer se todos votarem nulo? Porra, esse seria o ideal, né, Magu? Se você tivesse 55% ou 60% da população anulando o seu voto, isso significaria exatamente isso que eu tô falando aqui agora. Que o povo acordou, o povo entendeu que nem lado A nem lado B presta. Anular o voto significa o quê? Eu não concordo com lado A nem lado B. Eu já entendi a fraude, entendeu? Eu quero uma opção melhor. Eu quero uma opção de verdade, uma opção concreta. Mas o que acha que vai acontecer? O que os políticos iam fazer? Vai fazer nada, Magu. Os políticos não tem nada a ver com isso, cara. Quem vota é o povo, irmão. Por mais que tenha processo de fraude na urna eletrônica e tudo, mas se acontecesse esse cenário aí que a gente tá imaginando, onde a maioria da população anulasse o voto, acabou. Vai ter que apresentar algo melhor. O pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Porque se a população chegou ao ponto da maioria anular o voto, é porque todo mundo já entendeu do que se trata. As pessoas acordaram. E é esse o problema, é isso que não acontece, o povo não acorda. Por isso que eu tô falando aqui sobre o Ciro Gomes. Qual que é o lance do Ciro Gomes? É inegável que ele é de longe, quando se fala de preparo, de projeto nacional pro país, de longe ele é o candidato viável. Ele tem isso daí, ele tá oferecendo isso.
e tá disposto a conversar sobre isso daí, entendeu? E eu sou um cara que eu analiso todos os pontos de vistas, de todos os lados, entendeu? Eu acho que isso é a base, é o mínimo que uma pessoa tem que fazer antes de pensar sobre uma atitude que ela vai tomar, entendeu? Eu vejo que o povo brasileiro, por ser extremamente gado, eles vão na onda do circo. Pra eles é um episódio de novela, entendeu? Ciro melhor que Enéas? Aí também não, você tá de brincadeira, né, companheiro? Dr. Enéas foi singular. Dr. Enéas era único, a inteligência dele transcendia de qualquer um desses caras aí. Só que o Ciro Gomes, dentro do projeto dele, de Nacional Desenvolvimento, ele tem várias coisas que são iguais a que o Dr. Enéas queria aplicar no governo dele. Mexer na taxa de juros, trazer ela dentro do padrão nacional, em comparação com o nível internacional. Mexer na Petrobras, reestatizar de fato a Petrobras, porque hoje em dia quem manda nela é uma minoria de acionistas lá, né, que mandam em 60% da empresa. Transformar ela numa empresa de energia, entendeu? Para não ser mais exportar todo o petróleo e trabalhar com insumos, recursos naturais para poder transformá-la numa empresa energética para o mundo. Ele tem várias coisas, tem vários projetos. Tudo coisa que seria ótimo pro Brasil. Aqui é um vídeo que comparando algumas ideias do Dr. Enéas que ele defendia e o Ciro tá defendendo hoje em dia também. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de global. Eu sei. Eles têm coisas parecidas no projeto de ambos. Só que aqui é negócio, né? Eu não dou meu voto porque pra mim eu tenho um pé atrás, entendeu? Pelo fato dele ter pertencido a determinados governos e tudo mais, sabe? Por mais que ele tenha sido um cara aí que, fala, nunca me envolvi em escândalo, em corrupção dentro do negócio, mas ele era tipo um camaleão, ele era um cara adaptado ao sistema, entende? E eu tenho receio disso. Mas eu também não posso deixar de avaliar o que ele tá falando, entendeu? E o projeto dele é bom, é pró-Brasil, é pra desenvolver o Brasil, né? Eu não posso negar isso daí. Projeto é promessa. Cara, para, vocês são muito burro, cara. Como que vocês são burro desse jeito, irmão? Ô seu tonto. Se você vai numa escola ou você vai num lugar trabalhar, você não tem o chefe, a sua professora, eles não precisam do diploma pra poder trabalhar lá? Isso daí vai garantir que você tem uma boa aula ou não? Não vai garantir que você vai ter uma boa aula ou não. Mas é necessário. Por que é necessário? Porque isso é critério. Precisa de um início. Se você vai governar o país, você tem que ter um projeto. Se o cara que é candidato a presidente, ele mostra um projeto, apresenta isso como factível para a população o escolhe e ele vira presidente, se ele não cumpriu com o que ele tá falando, o povo pode ir lá e cair matando em cima. O problema do Brasil é que o povo não tem noção dessas coisas. O povo não tem noção do poder que tem. Se você que tá colocando a pessoa lá teoricamente falando, né, dentro desse modelo aí, você também tem poder de ir lá e cobrar. Basta a porcaria da população fazer o que tem que ser feito, cara. É assim que funcionam as coisas. O cara tem que ter um projeto. Não existe você botar uma pessoa na presidência da república sem ela apresentar projeto. Isso é uma burrice sem tamanho. Eu chego a desacreditar que vocês estão falando um negócio desse. Ai, o projeto é promessa, não significa que vai fazer. Cara, perfeito, é verdade mesmo, não significa que o cara vai conseguir fazer. Só que se ele não cumprir com o que ele tá falando, você pode cobrá-lo. Agora, você vai colocar um cara lá que não tem nem projeto? Você vai colocar o Maria Fifi pra governar o país, que fica falando mal do outro? E o outro fala mal desse? Fica um falando, trocando ofensazinha, falando que um tá combatendo o comunismo e o outro o fascismo? Será que você é tão burro assim, cara? Você não tem critério? Você não sabe avaliar as coisas? Que falta de inteligência é essa, cara? Vocês julgam o livro pela capa rápido demais. Vocês não buscam entender o que tá acontecendo. Isso é incrível, cara. O que essas escolas estão fazendo com vocês, cara? Isso que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, de indivíduos da Paleolítica, etc. Sim. Que defende o Estado Nacional Soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. E eu lhes afirmo, sem nenhuma saudade do passado e sem nenhum medo de confrontar o debate mais moderno que houver, que a única coisa de fato globalizada é a informação, que substitui no seio da humanidade, mas especialmente no coração da nossa juventude global, a crença ilusória, semente certa da infelicidade, de que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia, sem reserva ou filtro, nós tomamos cabimento pela internet ou pela televisão.
Esta é a única coisa que está de fato globalizada, a informação. No mais, a questão nacional segue sendo dramaticamente verdadeira. O Brasil paga 120 bilhões de reais por ano só de juros da dívida pública. 10 bilhões por mês, mais de 300 bilhões por dia, 14 milhões por hora. Nós estamos sendo esmagados, sufocados, asfixiados por esses juros insuportáveis que o governo acha lindo pagar ao sistema financeiro internacional. Essa é a razão verdadeira, porque não sobra dinheiro para a educação, as estradas, a saúde, a segurança, para coisa alguma. Essa é a questão central, escondida pelos outros futuros candidatos à presidência que não têm coragem para romper com o sistema financeiro internacional, porque são servos desse monstro hediondo que devora as entranhas do nosso povo. É, aqui que é o ponto. Vai ver se Bolsonaro e Lula atacam essa questão de juros, se eles debatem entre isso. Debate porra nenhuma, nem debate eles fazem. Eles ficam falando mal um do outro, da pessoa um do outro. A coisa mais ridícula que tem, totalmente Maria Fifi. E é isso aqui que tem que ser debatido, que tem que pôr em pauta. Tem que ter projeto sobre isso aqui, ó. Esse aqui são os pontos centrais do negócio. E a gente fica ababacado? Não é possível. É isso que está vindo para cima do Brasil. E vai entregar 570 bilhões de reais para meia dúzia de rentistas. 10 mil famílias são destinatário final. Trata-se disso. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Isso tá aí para atender a quem manda no Brasil. Chega de tanta mentira! Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome graça, é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. Se eu servir ao Brasil, vamos pôr em perspectiva tudo. Tudo mesmo. Não vai ficar uma receita sem ser criticada, não vai ficar uma despesa sem ser criticada. Generosa e aberta e transparentemente. E aí vai ficando evidente, sabe? Se você botar luz, todo mundo vai ver. Onde é que eu vou cortar, cara? Eu vou cortar no Bolsa Família, que gasta 15 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas, com 3 refeições, cara. Isso é comida. Cortou, o cara passa fome. Cacete! Existe! Cacete! Tem uns caras aqui no chat, parecem uns filhotes de cadela. Não tenho certeza. Olha esses moleques. Encarnaram o Betaverso na live. Eu tava pensando a mesma coisa, mano. A molecada é muito burra. Eles não têm parâmetro de nada. Ai, caralho, como é engraçado isso, velho. É bom porque mostra porque que o país tá afundado na lama. Essa geração aí moderninha e do futuro, nós tá, ó. Muita gente burra, cara. Tem muita gente burra, mano. É só falar de coisa inteligente que os burros aparecem, mas bem quente. É aquele negócio, né? Quanto mais burro o cara é, mais ele faz questão de mostrar que é. Achando que tá mostrando que não é. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Não dá pra ter conversa inteligente com os outros hoje em dia, não. Riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação. Corretíssimo, mestre. Xandinha, todos nós vamos votar no Lula. Beijos. Alessandro, eu já falei já, cara. Vocês podem votar em quem vocês quiserem. Eu não fico mostrando essas coisas pra vocês porque eu tô tentando induzir vocês a votar em alguém. Não é nada disso. É que eu sou um cara, modéstia à parte, eu sou levemente inteligente, entendeu? Eu gosto de ver o que os outros estão falando, ouvir, tirar uma base, pesquisar, entender o que é, do que se trata, sabe? Eu sou assim, né? Então é só por isso que eu mostro mesmo. Cada um segue o seu caminho aí fazendo o que acha melhor. Não tem nada a ver. Vocês podem votar em qualquer coisa. Aqui na minha live, vocês acham que vocês vão vir e falar... Vocês estão na live errada, cara. Vocês acham que vocês vão vir na live do Último Herói da Terra falar assim, ah, eu vou votar em fulano, ou eu vou votar em ciclano, ou você é isso, você é aquilo, achando que eu tô preocupado com isso? Porra, mano, vocês estão no lugar errado. Vocês têm que achar uma live de alguém aí, que nem tem, na verdade, né? Não conheço outras lives que falam sobre esses assuntos que eu falo, mas enfim, vocês têm que achar a live de alguém que fica preocupado, que acha ruim que fala, esses militantes aí, né? Eu não sou militante de nada, cara.
feito às claras. E com a imprensa toda batendo palmas. Eu acho engraçado, na verdade. De verdade, eu gosto de olhar pro chat e ver que tá pegando fogo. Porque daí eu tiro uma média de como tá o pensamento moderno dessa gente, entendeu? E é triste, né? É triste. Mas ao mesmo tempo é legal, gera entretenimento. A gente dá risada, aparece os mascotão aí na live. É gostoso ver isso aí. Pessoal, burro. O cara que é burro, no final das contas, ele acaba virando um certo tipo de atração, né? Tem uma atratividade, você dá risada, né? Esses canalhas, me perdoem, não há como eu chegar nesse ponto da minha reflexão e eu não ir para aquilo que é uma exasperação, amargurada. Esses canalhas venderam agora um campo de Carcará para um estatal da Noruega, meus compatriotas. Entreguismo. O estatal da Noruega de petróleo veio comprar no Brasil a preço de Coca-Cola. O barril de petróleo saiu mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. Subfaturaram vergonhosamente para esse magode de filho da puta que está aí em Brasília roubar e botar dinheiro na Suíça. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal. Poxa, tá me expulsando da live todo de saco, irmão. Não, eu sei. Tanto faz você tá de sacanagem ou não, não faz diferença, caralho. E o Pablo Marçal, o que acha de como candidato? Esse aí é lixo, né? Esse é neoliberal. Isso aí é... Alguns candidatos, eles simplesmente se apresentam só pra dispersar votos, só. A podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. O liberalismo nunca produziu saída para nenhuma sociedade na história humana. Tá correto. Tá mandando papo aqui, ó. Nenhuma. Aí o cara assim, tem uma ilusão de ódio com os Estados Unidos. Ora. Os caras sempre nessa, Estados Unidos. Meu Deus do céu, velho. É sempre essa, né? Eu queria entender da onde que esse povo tira isso. Vê se os Estados Unidos são o que são sem o New Deal. Sem a gravíssima presença do Estado Nacional no pós-guerra. Sem as compras governamentais presentes a pretexto militar, de defesa ou razão de indústria aeroespacial, vai ver se eles tinham protagonismo sem agora, na crise de 2008, esterilizaram-se 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Até o Fundo Monetário Internacional está escrevendo textos a partir da percepção norte-americana de que o neoliberalismo é uma estupidez, ideologia de quinta que foi vendido como ciência boa e produziu duas coisas, e apenas duas: instabilidade e inequidade, miséria de massas. Isso aqui já é extrapolação, já. Isso daí eu sou totalmente contra. O Dr. Enéas tinha nada a ver com o Ciro Gomes, cara. Por mais que eles tenham propostas, eles falam sobre as áreas importantes, eles têm as ideias parecidas sim. Só que isso aqui já é uma coisa idiota. Não dá pra comparar o Dr. Enéas com outra pessoa. O Dr. Enéas foi um cara totalmente singular, diferente, velho. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra... O cara nunca pertenceu ao sistema. O cara ia cortar a cabeça da Hidra, ele ia direto ao ponto. A gente tá falando aí de um... O Ciro Gomes é um cara que tava dentro do sistema. O próprio Dr. Enéas disse isso. E o Ciro Gomes também, certa feita, ele chegou a assinar o documento lá do Consenso de Washington, que pressupõe justamente a entrega do Brasil, a submissão do Brasil às grandes potências. Só que depois ele tirou a assinatura dele de lá. Ele, o Lula, o Fernando Henrique, eles tiraram a assinatura de lá. A questão é, por que tiraram? Bom, do meu ponto de vista é porque sofreriam represálias com isso daí. Então assim, por isso que eu falo, meu voto, ele é nulo.